Olá pessoal, boa noite. Como nós não conseguimos, né, fazer a nossa aula ao vivo, não sei o que houve lá, tem um problema que vocês não estavam me ouvindo, então eu tô gravando aqui a aula que eu faria ao vivo com vocês. Na aula de hoje, nós vamos resolver os modelos de programação linear. Esses modelos que vocês fizeram até a aula passada, inclusive na aula de hoje, com aquela gravação que eu mandei da correção da lista de exercício, hoje nós faremos. Eu vou explicar para vocês como que encontra a solução ótima, como que encontra o valor de x1 e x2 desses modelos que vocês fizeram até na aula passada. Então, antes de começar, primeiro vou falar um pouco das soluções que a gente vai poder encontrar. Existe a solução viável, que é aquela solução que atende a todas as restrições que o modelo tem. Então, uma solução que serve, que atende todas aquelas restrições de maior igual e menor igual. Existe a solução inviável, que é aquela solução que ela não atende pelo menos uma restrição, porque para ela ser viável, ela tem que atender a todas as restrições. Se ela atender a quase todas e ficar só uma sem atender, aí ela já é uma solução inviável. A região de soluções viáveis é o espaço onde tem todas as soluções possíveis, viáveis. Quando a gente olhar no gráfico, a área do gráfico onde tem todas as soluções possíveis, viáveis, é a região de soluções viáveis. E a solução ótima é aquele melhor valor. Dentro das soluções viáveis vai existir um valor que a gente chama de solução ótima, que é o melhor possível. Então, se for uma função de maximizar, vai ser o maior valor. Se for uma função de minimizar, vai ser o menor valor. E também tem casos de problemas que a gente não encontra nenhuma solução. Quando é isso? Quando não encontra nenhuma solução, é porque o modelo provavelmente foi elaborado com erro, tem algum errinho na descrição das variáveis, na formulação da função objetivo ou até nas restrições. Você errou a restrição ou esqueceu alguma restrição para trás. Então, quando não encontrar nenhuma solução, tem que voltar e revisar o modelo. Então, para a gente começar a conseguir fazer o método de solução pelo método gráfico, eu vou primeiro fazer uma revisão de gráfico, porque tem gente que não lembra direito como que trabalha com gráfico, né? Então, vamos fazer uma revisão para encontrar a solução de inequações no gráfico. Então, vamos para esse primeiro exemplo. x1 mais 2x2 maior ou igual a 10. A gente tem esse exemplo, o primeiro passo que a gente deve fazer é tirar o maior igual ou o menor igual e colocar um igual. Por quê? Quando a gente tem um maior igual ou menor igual, ou só maior ou só menor, significa que é uma inequação. Uma inequação, para a gente encontrar a solução dessa inequação, ela é uma área. E se a gente coloca um igual, transforma em uma equação. E a equação, a solução é uma reta. Então, é mais fácil a gente encontrar a reta no gráfico para depois encontrar a área. Então, o primeiro passo, tirei o maior igual e coloquei um igual. x1 mais 2x2 igual a 10. Aí, para a gente encontrar a solução no gráfico com essa equação, a gente vai encontrar, precisa de dois pontos. Um ponto, ele tem dois valores, o valor de x e o valor de y. No nosso caso, x vai ser x1 e y vai ser x2 no gráfico. E aí, para que a gente encontre esse ponto, a gente inventa um valor para um x1 e acha o valor de x2. Pode ser qualquer valor, mas para ficar mais fácil, para a conta ficar mais simples, a gente sempre coloca igual a zero. Então, para x1 igual a zero, aí a gente volta aqui nessa equação e substitui. Se x1 é zero, vai ficar 0 mais 2x2 igual a 10. Então, x2 vai ficar 10 dividido por 2, que o 2 vai passar para cá dividindo. Então, vai ficar x2 igual a 5. Então, esse é o primeiro ponto, ponto A. Sempre vamos chamar nessa sequência. Ponto A.
A representação do ponto é o valor de x1, o de x, ponto e vírgula, o valor de y. Ou o valor de x1, ponto e vírgula, o valor de x2. Nesse caso, como a gente deu x1 igual a 0, então aqui vai ficar no valor de x1, 0. E aí fez a conta e achou que x2 é igual a 5. Então, no lugar do x2, 5. E aí o ponto, ele fica o ponto A, 0 e 5. Para achar uma reta, a gente precisa de pelo menos 2 pontos. Nós já temos um. Então, vamos fazer o outro ponto. Para achar o outro ponto, agora você vai atribuir outro valor ou trocar a variável. Como eu já falei, para ficar uma conta mais fácil, a gente sempre coloca igual a 0. Se nesse aqui, no primeiro caso, a gente colocou x1 igual a 0, então vamos colocar agora x2 igual a 0. Ah, professora, mas tem que ser 0? Não, você pode colocar qualquer valor. Mas o 0 já zera uma parte da conta, então a conta fica menor. Então, para x2 igual a 0, substitui aqui de novo, x1 mais 2 vezes 0 igual a 10. Então, 2 vezes 0 vai dar 0, vai ficar só x1 igual a 10. Então, nosso ponto B vai ser x1, 10 e x2, 0. Esses são os 2 pontos que nós encontramos. Agora, vamos para o gráfico. Primeira coisa, olha só, no x1, nós temos um valor de 0 e um valor de 10. Então, o nosso gráfico, no eixo de x1, tem que ir até o 10, pelo menos. No x2, a gente tem um 5 e um 0. Então, no nosso gráfico, na reta do x2, tem que ir pelo menos até o 5, né? Então, ó o gráfico. x1, e tá cortado o umzinho aqui, ó. x1 é sempre no lugar do x, ou seja, na horizontal, e x2 no lugar do y, na vertical. Então, a gente coloca aqui, se eu preciso do x1 até o 10, você bota passando do 10, eu coloquei até o 12. Se eu preciso do x2 até o 5, eu coloco mais um pouco, coloquei até o 6. E aí, marco os pontos. O ponto A é 0, 5, ou seja, ele é 0 no x1, x1 é essa daqui de baixo. O 0 no x1 é em cima da própria x2, que é esse 0 aqui. 0 no x1 e 5 no x2, então, ponto A. Ponto B, 10 no x1, 6, 8, 10 no x1, aqui em cima dessa linha, e 0 no x2. O 0 no x2 é nessa linha. Então, encontrando essa linha com essa linha, a gente tem aqui o ponto 10 e 0. Pronto. Aí já localizamos 2 pontos. Tendo esses 2 pontos, a gente vai traçar uma reta. Dica, traça sempre passando. Aqui no computador, no Excel, dá muito trabalho fazer passando. Aí eu fiz só de um pontinho no outro. Mas para vocês, quando estiverem fazendo aí no caderno, é melhor fazer passando dos eixos, que aí fica mais fácil de a gente não errar. E aí, essa reta vermelha, ela representa a equação x1 mais 2x2 igual a 10. O que isso significa? Que qualquer ponto aqui em cima dessa reta vermelha, se eu substituir aqui, vai dar igual a 10. Por exemplo, pega esse ponto aqui, 2 e 4. Se eu jogar aqui 2 mais 2 vezes 4, 8, mais 2, vai dar 10. Se eu pegar esse daqui, 6 e 2. 6 mais 2 vezes 2, 4. 6 mais 4, 10. Então, é matemática. Qualquer ponto aqui em cima dessa reta vai ser igual a 10. Essa reta representa essa equação. Só que vocês lembram que lá no começo, ela não era uma equação, ela era uma inequação. Ela tinha um maior igual no lugar do igual. Então, a gente tem que encontrar, no caso no gráfico, não uma reta, e sim uma área. A reta representa uma equação. Uma inequação não é uma reta, é uma área. E aí, que área vai ser? Aí vai ser ou para cima da reta ou para baixo da reta. Ou na direção da origem ou distanciando da origem. Ou na reta dos números menores, diminuindo, ou na direção dos números aumentando.
E aí, como que a gente vai saber que lado que é? Se a minha inequação ela é maior ou igual, eu vou pegar o lado que os números estão aumentando. Se a minha inequação ela fosse menor ou igual, eu ia pegar o lado que os números estavam diminuindo. Então, como ela é maior ou igual, a área de solução dessa inequação é esse lado de cima aqui, ó. Porque ela é maior ou igual. Então, eu pego o lado que os números estão aumentando, do 10 para o 12, do 5 para o 6 e diante. Então, essa área aí pintadinha é a área de soluções viáveis. Ou seja, qualquer ponto nessa área que eu achurei aí vai pertencer a essa inequação aqui. x1 mais 2x2 igual a 10. Vocês podem escolher qualquer ponto e testar. Por exemplo, esse ponto aqui, ó, 10 e 5. 10 mais 2 vezes 5, 10. 10 mais 10, 20. 20 maior ou igual a 10. Então, qualquer ponto nessa parte aqui de cima, inclusive aqui pertinho, só que quanto mais para cima, maior vai dar. Quanto mais para baixo, menor vai dar. E em cima vai dar exatamente igual a 10. Então, toda essa área... Eita, me perdi. Aí. Toda essa areazinha achurada aqui é a região de soluções viáveis. Vou parar esse vídeo e vou continuar no próximo para não ficar muito grande.